vídeo é uma simulação do processo de mediação na área imobiliária. A esfera imobiliária tem se beneficiado bastante na mediação e conciliação. E isso ocorre especialmente nas áreas condominiais, onde se apresentam grandes necessidades de atuação de políticas de tratamento harmonioso. Afinal, a ideia é buscar soluções que, inevitavelmente, alcançam todos os moradores. E isso envolve todo tipo de questão. É o caso, por exemplo, dos financiamentos, melhorias nos imóveis, reestruturações e soluções criativas que resolvam as contendas. Entende-se que qualquer situação pode ser mediada e resolvida pelo cidadão. Assim, o papel do mediador é ajudar o mediado a vislumbrar em qual situação ele se encontra, apresentando-lhe oportunidade de encontrar soluções com enfoque prospectivo na resolução de suas demandas. Por isso, é importante que todos aproveitem a chance de mediar todo tipo de questão que envolvam suas vidas. E isso vai desde conflitos pessoais até aqueles em que o cidadão não vislumbra qualquer solução. Boa tarde a todas, sejam muito bem-vindas ao Sejusc, Centro Judiciário de Soluções de Conflitos, também conhecido como Centro de Mediação. Queria agradecer a disponibilidade de vocês. Eu me chamo Samara, sou mediadora e vocês podem me chamar assim, de uma forma bem informal mesmo. Eu tenho aqui no arquivo que você é a senhora Beatriz e você é a senhora Jéssica. Como vocês gostariam de ser chamadas? Pode ser Beatriz mesmo. Jéssica. Ok, veja aqui também a presença de duas advogadas. Como você se chama? Sara. Luana. Permita que eu chame vocês de doutora Sara e doutora Luana? Sim. Sim. Certo. E vocês já participaram alguma vez de sessão de mediação? Não, primeira vez. Também não. Primeira vez também. Não, sempre participo de conciliação. Bom, então agora eu vou explicar para vocês o que é a mediação e como que ela funciona. É importante esclarecer nesse primeiro momento que eu não estou aqui como juíza, não estou aqui para impor soluções, nem pressioná-las a chegarem a um acordo. Estou aqui apenas como facilitadora do diálogo entre vocês. De uma forma imparcial, eu estou aqui para ajudá-las a identificar seus interesses e motivações e juntas encontrarem uma solução para o conflito, a pensar de formas diferentes, de ver o que está acontecendo. A mediação ela é um processo bem informal. Aqui nós não temos produção de provas, não temos testemunhas e nem documentos. O que vamos fazer é basicamente conversar. Nós vamos conversar sobre o que aconteceu e principalmente sobre as possíveis soluções. É muito importante que as duas participem. E as advogadas também são muito importantes para o processo de mediação, pois elas é quem podem dar as devidas orientações jurídicas a vocês, já que eu, como mediadora, não posso fazer esse papel. Devo esclarecer também que o que é tratado aqui é confidencial, ou seja, o que é falado aqui fica aqui. Justamente por isso, eu não posso servir como testemunha, a menos que haja notícia de algum crime cometido aqui, o que me obrigaria a fazer uma comunicação. Isso nunca aconteceu, mas é importante comentar sobre isso. A sessão de mediação deve ter no máximo 2 horas de duração. E, se necessário, caso nós esgotamos esse tempo, nós poderemos marcar também outra sessão de mediação. Então, vocês têm esse tempo disponível, caso seja necessário? Sim. Sim. Bom, as duas terão a oportunidade de falar e vão falar sem interrupção. A proposta é exatamente que se sintam ouvidas e pensem em formas de valorizar o próprio discurso e o discurso do outro. Então, aqui nós vamos falar para ser compreendido e também vamos ouvir para entender os pontos que possamos concordar. Na verdade, o que nós propomos é que vocês não fiquem, que vocês tentem ouvir de uma forma com calma,
Busquem soluções dentro do que vocês vão ouvir. E não interpretações em que vocês já tendem a não concordar, a trazer discussões. É válido também trazer para a mediação assuntos que o outro ainda não entendeu. Isso ajuda muito. Nós também teremos sessões individuais. E nessas sessões individuais são as oportunidades que eu terei de me reunir exclusivamente com cada uma de vocês, para que eu possa identificar melhor quais são os interesses e motivações de cada uma. E para que o nosso trabalho funcione de uma forma mais fluida. Então, vocês concordam em trabalhar dessa forma, principalmente quanto à não interrupção? Sim. Sim. Todos entenderam o que eu expliquei? Ficou alguma dúvida? Não. Sim. Gostaria de saber qual a validade disso. Então, doutora Luana, aqui nós buscamos facilitar o diálogo entre as partes. E quando as partes chegam a um entendimento, nós reduzimos esse entendimento a termo. E esse termo é levado ao judiciário, ao juiz, para que ele seja homologado. A partir da homologação, esse termo passa a ter força de um título executivo. Certo, entendi. Doutora Sara, alguma dúvida? Não, eu só gostaria de dizer que nós já trouxemos uma proposta, se eu puder apresentar para vocês. Então, acontece que na mediação nós temos uma experiência muito importante de ouvir as partes para entender suas motivações e buscarmos juntos uma solução para o conflito. Aqui nós trabalhamos com um modelo chamado ganha-ganha, ou seja, ambas as partes terão a solução do conflito de forma que elas se sintam favorecidas. Então, nós precisamos passar por essa fase de ouvir separadamente, ouvir em conjunto e separadamente a Beatriz e a Jéssica, para que nós possamos juntos chegar a uma solução. Você entende e concorda em trabalhar dessa forma? Sim, tudo bem, então. Na mediação, quem normalmente fala primeiro é quem procurou o Sejusc. Então, nós vamos começar com a Beatriz, que entrou com o pedido. Beatriz, pode ficar à vontade. Acontece que eu e meu marido, nós resolvemos comprar um apartamento no condomínio onde moramos atualmente, a fim de complementar nossa renda familiar com o valor do aluguel. E logo que colocamos o anúncio na janela, eu recebi uma ligação da dona Maria, dizendo que a sua filha Jéssica tinha interesse em alugar. Como a gente já conhecia a dona Maria há muitos anos, a gente alugou para a Jéssica sem nenhum contrato formal, dentro da confiança que tínhamos com a mãe dela, por ser nossa vizinha e amiga de muitos anos também. Mas aí nos 2 primeiros meses, a Jéssica pagou o aluguel corretamente, né? Na data do dia 10, como havíamos combinado. Mas depois, no 3º mês, ela já começou a atrasar e depois ela não pagou mais. E acontece que dentro dessa previsão eu fiz gastos contando com esse dinheiro, eu me acumulei em dívidas também. E eu até tentei ser paciente, mas ela não se manifestou. Eu tentei várias vezes contato com ela, eu liguei, deixei recado e ela não me retornou. Então eu resolvi procurar a dona Maria, né, para falar do assunto. E a mesma até me disse que iria conversar com a Jéssica. Mas após a imobiliária ter me notificado que a taxa de condomínio também não estava sendo paga, e como eu não obtive resposta alguma da Jéssica, então eu resolvi procurar minha advogada, Sara, né? Que ela me aconselhou a procurar o Sejusc. Beatriz, você deseja acrescentar mais alguma coisa na sua fala? Não, é só isso mesmo. Ok. Doutora Sara, deseja acrescentar alguma coisa? Bom, quando a Beatriz me procurou para tratar a respeito do caso dela, que tinha relação com a Jéssica e os aluguéis que não estavam pagos, a gente também viu que tem 6 meses de condomínio em atraso. Então, quando a gente viu a respeito dos aluguéis e do condomínio, eu enviei uma carta para a Jéssica, informando quais eram o valor que estava faltando para ser pago. No entanto, eu não obtive nenhuma resposta. Mas a gente está aqui para tentar um acordo com ela da melhor forma. Mais alguma coisa, doutora Sara e Beatriz? Não. Não, só isso. Então é sua vez, Jéssica.
Bom, a verdade é que eu estou enfrentando um processo de divórcio. Tenho 2 filhos, né, que cuido deles sozinha atualmente. E eu estava morando em um apartamento com eles na Zona Norte e o colégio deles fica na Zona Sul. Estava ficando muito apertado para mim sozinha. E a minha mãe, ela mora no prédio da Beatriz. E quando ela viu a placa, ela achou que era solução para gente, porque ela poderia me ajudar com os meninos e eu poderia voltar a trabalhar, né? Porque atualmente eu não estou trabalhando, eu vivo de pensão. Só que alguns meses atrás, o meu ex-marido ele começou a atrasar a pensão dos meninos, a fim de me obrigar a voltar para casa. E eu achei que a situação ia se resolver, né? Só que a situação ela não se resolveu, foi ficando cada vez mais apertado, até que ele parou completamente de pagar, parou de mandar dinheiro para mim, e eu tive que parar de pagar a Beatriz. Então eu não deixei de pagar ela porque eu quis. Eu deixei de pagar ela porque eu não tinha como, eu não tinha de onde tirar dinheiro para poder pagá-la. Só que a Beatriz, eu fiquei muito chateada porque ao invés dela vir falar comigo, né, entender minha situação como mãe, como mulher, ela foi falar com a minha mãe. Eu fui falar com ela porque você não retornou as minhas ligações. Só um momento, eu gostaria de relembrar da nossa combinação inicial, de poder ouvir cada uma que está falando sem interromper, para que cada uma possa se expressar. E nós temos que essa é uma experiência produtiva de trabalhar. Então, se quiser anotar o que gostaria de falar, Beatriz, você terá a oportunidade no momento certo, tudo bem? Tudo bem. Jéssica, pode continuar. Então, continuando, eu fiquei totalmente constrangida porque ela foi falar com a minha mãe, não foi minha mãe que fechou o contrato com ela, e a minha mãe ela ainda não estava a par dos fatos. Então, assim, ela me colocou numa situação muito difícil. Não foi, eu entendo o lado dela, mas não foi minha culpa eu ter deixado de pagar. Eu deixei de pagar porque eu não tinha dinheiro. E eu tentei, eu dei preferência para o aluguel, e tanto que eu estou devendo 6 meses de condomínio e 3 meses de aluguel, porque eu achei que a solução viria, eu achei que eu conseguiria resolver. A gente não imagina que vai passar por isso, mas infelizmente eu não tenho dinheiro para pagar ela. Foi isso que aconteceu. Mais alguma coisa, Jéssica? Não, é só. Beatriz, você estava comentando alguma coisa importante? Deseja falar? Então, eu só queria falar que, quanto ao fato de eu ter ido procurar a mãe dela, eu só fiz isso porque ela não me retornou, não consegui contato nenhum com ela. E eu também não vejo essa dificuldade que ela fala que tem financeira para pagar o aluguel, porque ela anda com um carro novo, os filhos estudam numa escola mais cara do bairro. Então, Não é assim que funciona, não. Jéssica, nós combinamos sobre a não interrupção, assim como eu já havia dito a Beatriz, nós precisamos que ocorra dessa maneira, que nenhuma faça interrupções na fala da outra, para que nosso trabalho seja produtivo. Você concorda em continuar conduzindo os trabalhos dessa forma? Sim, desculpa. Certo. Beatriz, pode continuar. Então, aí a gente vê, né, que as roupas dela são de grife, e eu não vejo essa dificuldade financeira, eu não entendo. É só isso mesmo. Jéssica, tem mais alguma coisa para complementar? Então, eu queria me explicar porque eu não entendia o posicionamento da Beatriz, mas eu não teria como jogar as minhas roupas que tenho fora, né? Então, o que que acontece? Eu tenho as roupas, que realmente são roupas caras, mas que eu adquiri na constância do meu casamento, quando eu tinha uma condição de vida melhor, né? E o carro ficou acordado entre mim e o meu ex-marido que ficaria comigo, porque sou eu que levo as crianças para a escola, para o inglês. Eu levo as crianças para consulta médica. Então, o carro ficou comigo porque eu preciso dele. Os meninos precisam dele. Porque se fosse para mim, ele não teria deixado comigo. Então, os meninos precisam e por isso que o carro está comigo. Então, eu quero deixar muito claro, porque a Beatriz ela acha que eu não paguei porque eu não quis. Mas eu não paguei porque eu não tive condições de pagar. Ok, mais alguma coisa? Não, só isso. Beatriz? Também não. Certo. Nós encerramos então essa etapa de coleta de informações. E agora nós vamos passar para uma parte muito importante também, que é o resumo. Na verdade, o resumo consiste na minha manifestação
sobre o que eu entendi do que foi dito por vocês. Sintam-se à vontade para me corrigir caso eu esteja errada, mas pelo que eu entendi, vocês realizaram um contrato informal de aluguel. E naquele momento da realização do contrato, estavam sendo contemplados os interesses de vocês duas. O de Beatriz, que desejava complementar a renda familiar, bem como da Jéssica, de se aproximar da mãe para que ela pudesse ajudar com as crianças, já que ela havia sofrido uma separação recentemente. Então, naquele momento, vocês estavam satisfeitos. Só que, pelo que eu entendi, houve um ruído na comunicação entre vocês. E esse ruído ocasionou grandes constrangimentos, tanto para a Beatriz com relação à mãe da Jéssica, que ela possuía uma relação de afinidade, de amizade, bem como quanto à Jéssica com relação à própria mãe. Então, todos esses conflitos, na verdade, foram gerados por causa do descumprimento do pagamento do aluguel. Está correto esse entendimento? Isso, tá certo. Sim. Pelo que eu observei aqui também, por tudo que foi dito por vocês, ambas têm interesse em resolver essa questão e buscar uma solução adequada. Então, ao terminarmos, acredito que ficaram 3 pontos importantes para que a gente pudesse iniciar os trabalhos de mediação. A nossa pauta, então, primeiramente, será sobre o ruído na comunicação entre vocês. Depois, nós falaremos sobre as melhorias na relação de vizinhança que permanece entre vocês. E depois, nós falaremos também sobre a questão do pagamento do aluguel e do condomínio. Vocês concordam que esses são os pontos mais relevantes a serem tratados? Sim. Sim, concordo. Muito bem, então. Agora, nós vamos partir para a sessão individual, que, como eu já expliquei anteriormente, é o momento que eu posso ouvi-la separadamente. Então, eu vou pedir a gentileza, já que nós começamos com a Beatriz, para que ela e a doutora Sara desliguem e aguardem de 5 a 10 minutos, para que possamos fazer uma sessão com a Jéssica. Doutora Sara e Beatriz, aproveitem o momento para tomarem um café e assim que terminar eu as chamo novamente, tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Jéssica, agora, já que vamos te ouvir separadamente, quero reforçar a questão da confidencialidade. Se tiver alguma coisa que não queira que eu comente com a Beatriz, basta me alertar, que irei respeitar sua vontade. Em relação ao ruído da comunicação de vocês, e sobre a relação de vizinhança, como você acha que isso pode ser resolvido? Não vejo resolução, para ser sincera. A Beatriz deixou eu e minha mãe completamente constrangidas. A gente não tá andando nem de elevador, porque a Beatriz contou para todo mundo do prédio que a gente era caloteira. Então, assim, eu tô enfrentando um momento muito difícil na minha vida, de divórcio, cuidando dos meus filhos sozinha, não estou podendo trabalhar. Então, assim, a gente ficou muito chateada. Ela rompeu completamente os laços de amizade que ela tinha com a minha mãe. E, assim, eu tendo que enfrentar tudo isso, ainda tive que transparecer que estava forte para os meus filhos, para que eles não sofressem mais ainda com relação ao que já estão sofrendo. Então, assim, sinceramente, eu não vejo solução para essa situação. Certo. Eu vou te convidar agora para a gente realizar uma técnica de mediação. Nós normalmente utilizamos essa técnica com as duas partes e utilizaremos depois com a Beatriz. Essa técnica se chama inversão de papéis. Então, eu te pergunto, como você se sentiria se você tivesse alugado um apartamento na expectativa de complementar a sua renda, por também estar passando por dificuldades financeiras? Pensando por esse lado, realmente eu me sentiria muito mal, porque eu sei que era um dinheiro que ela estava contando com ele, que ela precisa dele. Mas, assim, eu não deixei de pagar porque eu quis. Eu deixei de pagar porque eu não tinha condições de arcar com o valor do aluguel. Você chegou a falar com a Beatriz, expor essa sua dificuldade? Não, na verdade, eu não cheguei a conversar diretamente com ela. Agora, eu vejo que eu deveria ter exposto para ela a minha dificuldade e a situação que eu estava passando. Mas eu e meu ex-marido, nós começamos a brigar
sabe? Ele ameaçou parar de pagar a pensão dos meninos para me obrigar a voltar para casa. E eu achei que ele não ia dar seguimento nessa situação. Tanto que primeiro eu comecei a parar de pagar o condomínio. Porque eu achei que eu ia conseguir resolver, sabe? Só que a coisa foi piorando, ele parou completamente de pagar e eu não tive condições. A gente acha que não vai passar por uma situação como essa, mas infelizmente eu vejo que deveria ter conversado com ele. Então, do seu ponto de vista, você poderia ter falado mais, conversado com a Beatriz. Eu acredito que seria a melhor solução. Eu te pergunto isso, Jéssica, porque isso é muito importante na mediação. Este reconhecimento, ele é muito útil para que nós possamos trabalhar também com a Beatriz essa questão e levar para ela o seu reconhecimento de que talvez pudesse ter sido feito de uma forma diferente. Isto ajuda. E já que estávamos falando da utilização da pauta como referência para a nossa conversa aqui, nós temos aquele terceiro ponto, que seria em relação ao aluguel e a taxa do condomínio. Como você vê essa situação se resolvendo em relação ao débito? Bom, eu fiz as contas com a minha advogada, a doutora Luana, e eu cheguei ao valor de R$ 700 que eu poderia pagar por mês, porque eu não tenho condições de arcar com nada à vista agora. Mas, assim, se for R$ 700 por mês, eu vou começar a morar com a minha mãe. Eu já estou morando oficialmente com a minha mãe. E eu vou conseguir arcar com esses gastos. A minha mãe vai me ajudar. Certo, então esse seria o valor máximo. Sim, nós já fizemos os cálculos e é o máximo que eu consigo pagar para ela por mês. Então, acho que nós podemos levar essa proposta para a Beatriz. Inclusive que essa proposta já é um início para resolver a questão do aluguel e do condomínio. Doutora Luana, quer dizer alguma coisa? Não, é isso mesmo, já havíamos conversado e isso é o máximo que ela consegue pagar sem passar por nenhuma dificuldade. Existe alguma questão que não gostariam que fosse passado para a Beatriz? Não, nenhuma. Não. Ok, então eu agradeço a vocês pela disponibilidade, por conversarem, exporem os fatos. E agora eu vou pedir que vocês designem as câmeras para que eu possa realizar a sessão individual com a Beatriz. De 5 a 10 minutinhos eu chamo vocês novamente. Tudo bem? Tá bom, obrigada. Tá bom, obrigada. Obrigada, Beatriz e doutora Sara, por vocês terem aguardado. Eu sei que quando se espera, o tempo demora um pouco mais para passar. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que as sessões individuais também são confidenciais. Então, se tiver alguma coisa que não queiram que eu comente com a Jéssica, basta me alertar que eu irei respeitar a vontade de vocês. Então, com relação à nossa pauta, eu gostaria de perguntar quanto à manutenção da relação de vizinhança e o conflito na comunicação entre vocês. Como você, Beatriz, vê isso se resolvendo? Então, o que me motivou isso foi o valor devido do aluguel e do condomínio. E logo depois também, a Jéssica me entregou o apartamento sem pintura. Ela praticamente abandonou. E até eu vejo essa situação se resolvendo. Eu não tenho problema nenhum em manter o relacionamento de vizinhança e de amizade que eu tenho com a mãe dela. Para mim, não tem problema nenhum em restabelecer esse contato. Certo. Então, agora eu vou utilizar uma técnica com você que eu já realizei com a Jéssica. Nós chamamos aqui na mediação de inversão de papéis. É um trabalho que envolve empatia. Você vai se colocar no lugar do outro. Então, eu te pergunto, como você se sentiria no lugar da Jéssica? Em uma situação parecida, como ela vivenciou, que ela havia acabado de sofrer uma separação, de ter que sair da sua casa, de ter que morar com a mãe, do atraso da pensão alimentícia que acabou repercutindo nesse pagamento do aluguel. Como que você se sentiria se estivesse vivendo a situação dela? Então, eu sei que deve ser bastante constrangedor para ela, né? Até porque tem 2 crianças, mas eu também não posso abrir mão de toda a dívida. Eu entendo a situação dela, deve ser difícil ter que voltar para a casa da mãe,
depois de uma vida de casado, mas eu tenho minhas prioridades também. Eu tenho dívidas que eu construí contando com esse dinheiro. Certo. Mais importante nesse momento, Beatriz, é que na sessão individual com a Jéssica, quando eu levei a ela essa questão de se colocar no lugar, a questão da inversão de papéis, ela se deu conta que poderia ter lhe procurado para conversar antes que as coisas chegassem a esse ponto. E essa é uma das características principais da mediação, é auxiliar as pessoas a buscarem juntas uma solução para os conflitos. Então, você acha que poderia ter feito diferente nessa situação? Então, pensando desse jeito, eu acho que eu deveria sim ter ido ao apartamento dela conversar pessoalmente, em vez de só tentar contato pelo telefone. E eu também não deveria ter procurado a Dona Maria para falar do assunto. Não deveria ter deixado ela constrangida com essa situação. Realmente houve uma falta de comunicação entre a gente. Talvez se a gente tivesse conversado antes, a gente já teria resolvido essa questão. Muito bem. Eu vejo que nós estamos progredindo muito com a mediação. Estou muito satisfeita como o trabalho está sendo conduzido, porque ambas reconheceram que poderiam ter resolvido de forma diferente e que realmente o que houve foi uma falta de comunicação entre vocês. Então, nesse momento, eu acho oportuno mencionar que a Jéssica manifestou interesse em quitar a dívida e disse que ela possui condições de pagar até R$ 700 mensais em cima do valor da dívida. Esse foi o primeiro indicativo que ela deu. Você vê isso se resolvendo dessa forma? Então, eu quero solucionar isso o mais rápido possível. Eu já estou até desanimada, sabe, com esse apartamento. Hoje eu fico até com medo de alugar e me decepcionar de novo, ter outros problemas. Mas a doutora até construiu, né, uma proposta que nós podemos ver em cima disso, então. Doutora Sara, você deseja expor sua proposta? Como eu já havia mencionado, eu trouxe uma proposta pronta. Eu, inclusive, já fiz os valores dos cálculos, já fiz o valor total que é devido. Considerando, então, o valor que não foi pago de aluguel e os 6 meses de condomínio em atraso, e considerando que a multa pelo atraso e a pintura que ela deixou o apartamento sem pintura nenhuma, esse valor estaria em torno de R$ 7.000. E a respeito do parcelamento, a minha cliente se manifestou pela vontade desse pagamento ser feito à vista. Isso. Mas Beatriz. o condomínio, inclusive, eu já tive que pagar, né? Mas eu acho que dá, então, para fazer esse valor de 10 parcelas. Aí a gente pode conversar, então, com a Jéssica o que for melhor para ela. Se ela achar que em 10 parcelas seria o melhor, visto a situação atual dela, não teria por que a gente não concordar. Sim, 10 parcelas de 700, então poderia. Vamos ver com ela, né? Então ficaria como? Vocês ofereceriam a possibilidade dela fazer as parcelas, dela decidir? Isso. Então essas 10 parcelas de R$ 700 cobririam o valor total da dívida, certo? Certo. O valor do aluguel, né? Do condomínio e da pintura. Doutora Sara, você deseja Eu falar mais acredito que, de alguma toda coisa? forma, ficaria bom para todas. A minha cliente sairia satisfeita e também não pesaria muito para o lado da Jéssica. Afinal, ela não está recebendo, ela só vive de pensão. Então eu agradeço vocês e agora eu vou chamar a Jéssica e a doutora Luana. Obrigada, Jéssica e doutora Luana, por aguardarem. O tempo para quem demora, para quem espera, sempre demora mais a passar. Mas agora será só essa sessão com vocês e logo mais uma sessão com a Beatriz, para que nós possamos fazer a sessão conjunta logo após. Então, Jéssica, a sessão individual com a Beatriz foi muito produtiva. Ela deixou bem claro que não tem problema algum em restabelecer as relações afetivas entre vocês quanto à relação de vizinhança e também se manifestou, assim como você, que ela poderia ter feito algo diferente do que ela realmente fez. Nesse cenário, você consegue ver isso se resolvendo agora, Jéssica?
Diante dessa manifestação dela e de tudo que foi acordado, tudo que nós conversamos, tudo que foi exposto, eu acho que nós vamos sim conseguir reestabelecer as nossas relações de vizinhança, porque eu vou continuar morando no mesmo condomínio, né? E é importante para mim e para minha mãe que não fique uma situação chata. Certo. Então, eu vejo que a questão da relação de vizinhança já foi solucionada. Agora, eu gostaria de tratar sobre a questão dos débitos referentes ao condomínio, ao aluguel. A Beatriz se manifestou diante das suas condições, que a dívida pode ser parcelada em 10 vezes de R$ 700, para que vocês possam resolver isso. Então, você acha que dá para chegar a um consenso quanto a esses valores? Então, como eu já havia dito anteriormente, eu consigo pagar R$ 700 por mês, mas eu acho que talvez a Beatriz pudesse facilitar para mim em alguma coisa, porque 10 parcelas para mim fica muito puxado. Então, se ela pudesse diminuir alguma coisa para mim, a gente conversar e chegar numa solução. Doutora Luana, deseja se manifestar? Gostaria de pontuar que a minha cliente não teve a intenção de deixar de pagar o aluguel e a taxa de condomínio. Foi uma situação inesperada mesmo, de dificuldade financeira, e ela pretende arcar com os débitos, mas dentro das suas condições financeiras. Então, tendo em vista que a mediação se baseia em ganha-ganha, acho mais conveniente, então, que elas conversem para chegar a um bom acordo para ambas. Certo, doutora Luana. Você deseja acrescentar mais alguma coisa? Não. Não. Fico muito feliz com o progresso que nós estamos tendo até esse momento. E agora, com a manifestação de vocês, eu vou realizar mais uma sessão individual com a Beatriz, já que fiz duas com você, Jéssica. Também devo fazer duas sessões com a Beatriz. E agora vou pedir que desliguem as câmeras e logo vou chamá-las novamente para uma sessão conjunta e nós vamos conversar a respeito dos débitos. Sobre o que nós conversamos nessa sessão individual, tem algo que vocês falaram que desejam que eu não diga para a Beatriz? Não. Não. Certo. Então eu vou chamá-las, tudo bem? Tá bem. Vou desligar. Obrigada por terem aguardado mais uma vez. Sei que o tempo para quem espera demora mais a passar, mas agora iremos fazer só mais uma sessão com vocês, para que nós possamos esclarecer mais alguns pontos e logo vamos nos reunir com elas novamente. Então, Beatriz, gostaria de te dizer que eu notei um progresso muito grande na sessão individual com a Jéssica. Ela se manifestou muito satisfeita em saber sobre o seu interesse em manter a relação de vizinhança e ela também vê que não há necessidade de cortar esse vínculo, principalmente do seu vínculo com a mãe dela. Então, você concorda que essa situação já está resolvida sobre o vínculo de vizinhança entre vocês? Sim, nós podemos manter a relação de vizinhança e eu concordo que esse ponto já está resolvido por mim. Certo. Então, agora só falta a questão dos débitos. Corrija-me se estiver errada, mas pelo que eu entendi, o débito referente ao aluguel e a taxa de condomínio e a pintura ficaram no total de R$ 7.000. Está correto isso? Isso mesmo. Isso, com os juros. Certo. Eu cheguei a mencionar para a Jéssica que você poderia fazer as 10 parcelas de R$ 700. Você acha que dá para melhorar mais alguma coisa, tendo em vista a situação econômica dela atualmente? Então, nesse caso, eu já estou flexibilizando bastante para ela, né? Parcelando esse valor. Mas então nós podemos conversar com ela depois para ver a situação dela, né? Certo, Beatriz. E mais algum ponto a ser levantado nesse momento? Não. Não.
Então, eu acho que esse seria o momento oportuno para nós nos reunirmos novamente com elas. Tudo bem? Sim. Sim. Tem alguma coisa que nós falamos aqui que vocês preferem que eu não fale com ela, que não seja passada a ela? Não, nada. Tá. Não. Tá bom, então eu agradeço e agora eu vou chamar a Jéssica e a doutora Luana para que nós possamos fazer uma sessão conjunta. Vocês se sentem confortáveis para falar com elas nesse momento sobre a proposta e chegarem a um consenso? Sim, tudo bem. Então vou chamá-las. Acabou. Pronto. Obrigada por terem aguardado esses minutos, doutora Luana, Jéssica. Eu sei que o tempo para quem espera sempre demora mais para passar. Certo. Então, eu pude perceber que nas sessões individuais houve um progresso muito bom. Nós estamos avançando muito em direção à solução desse conflito, principalmente sobre o ruído na comunicação. Então, eu acho que esse seria o momento oportuno para encaminhar objetivamente a questão envolvendo os aluguéis e o pagamento do condomínio. Então, Beatriz e doutora Sara, podem apresentar o que vocês trouxeram em cima da iniciativa da Jéssica, para que possamos evoluir com a negociação. Bom, independente do contrato ter sido um contrato informal, houve um descumprimento por parte da Jéssica. Dentro da lei do inquilinato, é dever do inquilino pagar os aluguéis no prazo determinado. Contudo, como a gente tinha conversado, eu já trouxe aqui os valores atualizados e uma proposta de acordo. Primeiro, foram 3 meses de aluguéis que estão em atraso, são 6 meses de condomínio e esse valor está dando em torno de 5.600. Mais a pintura do apartamento, que a Jéssica não fez quando saiu, e alguns outros consertos que são necessários no apartamento, o orçamento ficou em 1.400. Sendo assim, o valor total é de R$7.000, que a princípio esse valor seria pago à vista. Porém, como a gente já conversou e a Jéssica já pôs o lado dela, que ela tem dificuldades, que ela tem algumas limitações, a Beatriz, minha cliente, aceitou que esse valor fosse pago em 10 parcelas de R$700. E nesse valor não daria para flexibilizar, Beatriz? Tendo em vista a situação da minha cliente? É que eu teria que ficar morando com a minha mãe esse tempo para poder conseguir pagar. Eu entendo, então eu posso reduzir uma parcela. É o máximo que eu consigo fazer. Esse valor fica bom então para você, Jéssica? Sim, pode ser 9 parcelas, já me ajuda muito. 9 parcelas de R$700 cabem no seu orçamento? Sim. Então, nós aceitamos também. Então, como esse ajuste vai ser homologado pelo juiz, tem alguns dados importantes que devem integrar esse ajuste que está sendo feito. Então, me corrijam se eu estiver errada, mas pelo que entendi, serão 9 parcelas de R$700. E em que dia esse pagamento poderia ser feito? É importante também que ressaltemos como será feito esse pagamento. O que é mais conveniente para vocês? Pode ser por depósito? Sim, depósito na conta corrente. E quanto à data, para mim, pode ser no dia 10. Sim, então pode ser no dia 10. Ok, então serão 9 parcelas de R$700, mediante depósito em conta corrente da Beatriz, e o pagamento será feito todo dia 10 do mês, correto? Correto. Fica bom para ambas? Vocês estão satisfeitas com que seja solucionado dessa forma? Sim. Sim. A primeira parcela, então, será em qual mês? Julho. A primeira vai ser 10 de julho, então. Certo. A primeira é 10 de julho. Pode ser, Beatriz? Pode ser. Fica tranquilo para todos? Sim. Sim, fica. Então, Beatriz, até o valor dessa nona parcela ficaria integralmente quitado
o valor que você desejaria receber, que você deseja Sim, receber. sim, o valor, né, devido do aluguel. É só de passar o número da conta. Só um minuto, por favor, vou anotar. Tá. Pode falar. Agência 1234, dígito 5. Conta 5432, dígito 1. E titular Beatriz Bronzato. Doutora Luana, já terminou de anotar? Ok. Então, ficaria tudo encerrado com esse pagamento. Quanto à quitação dos débitos, mais alguma coisa? Não. Não. Ok. Então, já redigi aqui o termo de entendimento. E antes de ler, gostaria de perguntar para vocês como se sentem em relação à comunicação entre vocês. Há possibilidade de manter relações de vizinhança? Vocês conseguiriam manter uma boa relação após esse acordo, esse entendimento? Seria possível? Então, da minha parte, não tem problema nenhum. Eu sempre tive um bom relacionamento com a Dona Maria e, consequentemente, com ela também. Eu não tenho problema nenhum. Então, na verdade, acho que minha mãe vai ficar muito contente. Eu vou passar para ela tudo que nós conversamos aqui, porque realmente nós estávamos muito constrangidas, mas foi solucionado e, por mim, podemos recomeçar do zero. Não tem que ter constrangimento, não, tá tudo bem. Minha parte, não tem problema nenhum. Eu sempre tive um bom relacionamento com a Dona Maria e, consequentemente, com ela também. Eu não tenho problema nenhum. Acho que o que aconteceu foi um pouco desagradável, mas são coisas que acontecem, né? E eu consegui compreender a dificuldade que ela teve de pagar o aluguel, e foi bom também nós termos optado por fazer essa mediação em vez de recorrer diretamente ao judiciário, que provavelmente seria uma coisa mais demorada, né? Na verdade, minha mãe vai ficar muito contente. Eu vou passar para ela tudo que nós conversamos aqui, porque ela estava muito constrangida, né? Eu até peço desculpas, Beatriz, por não ter te procurado antes, mas eu acho que agora a gente vai conseguir manter uma boa vizinhança, né? E foi realmente ótimo a gente ter procurado mediar e não levar adiante essa briga por uma coisa tão pequena. Não tem que ter constrangimento. Tá tudo bem. Muito bem. Acredito que a mediação foi muito produtiva, pois além de ter solucionado as questões dos valores devidos, vocês também conseguiram resolver a questão da relação de vizinhança e manter os vínculos que existiam entre vocês. E isso é muito importante. Essa é a ideia central da mediação, que vocês saiam daqui satisfeitas e de bem uma com a outra, principalmente porque o que houve entre vocês não afetava só uma relação entre vocês, mas também relação de amizade com a genitora da Jéssica e a Beatriz. Então, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Não. Não, também não. Muito bem, peço a atenção de vocês nesse momento para que eu possa fazer a leitura do termo de entendimento, que será encaminhado para o magistrado. Posso iniciar a leitura? Sim. Aberta a sessão de mediação, presentes os mediantes e seus procuradores, as partes estabelecem que o débito remanescente do contrato de locação importa em R$ 6.300, valor atualizado para esta data e no qual estão incluídas as parcelas pagas do aluguel, a multa rescisória do contrato e a pintura do apartamento. O débito será pago pela medianda Jéssica, em 9 parcelas de R$ 700, a serem depositados na conta corrente da autora Beatriz, inscrita no CPF sob número 123456789, dígito 10, no Banco da República, agência 1234, dígito 5, conta 5432, dígito 1, no dia 10 de cada mês, vencendo-se a primeira parcela no dia 10 de julho de 2020. Ambas as partes se comprometem a arcar com os honorários de seus respectivos procuradores.
com o pagamento da última parcela, o débito estará integralmente quitado. Apreciação do magistrado para homologação. Nada mais havendo, encerro o presente termo. Tudo certo? Gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Não, tá tudo certo. Sim, tudo certo. Tudo certo. Eu só bem. gostaria de agradecer e acho que foi bem importante a mediação e dizer que pretendo trazer outras demandas para a mediação. Muito bem. Podem ser encaminhadas sim, doutora Luana. Algo mais a acrescentar? Eu também gostaria de agradecer, porque eu achei muito produtiva a mediação. Eu já tinha escutado falar, mas eu realmente nunca tinha participado. Eu acredito que tanto a minha cliente quanto a Jéssica saíram muito satisfeitos com o resultado e somente agradecer mesmo. E eu pretendo trazer outras demandas para mediação. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, agradecer a colaboração dos advogados e o empenho das partes, e dizer que a mediação está sempre aqui de portas abertas. As advogadas podem trazer suas questões quando desejarem, e vocês, se tiverem uma outra situação, também estamos aqui para atendê-las. Beatriz, Jéssica, só tenho a agradecer mesmo. Nós chegamos a um acordo, todas estiveram motivadas a resolver o conflito, descreveram os fatos de maneira que não foi nada forçado, então nós conduzimos da melhor maneira possível. Eu agradeço muito. Muito obrigada. Obrigada, eu só tenho a agradecer. Eu fiquei muito satisfeita com a Eu mediação. também fiquei muito satisfeita, principalmente porque nós conseguimos não só resolver essa questão, como não ficar com ressentimentos. Isso.